pronunciamento por ocasião da cerimônia de troca de comando da Força Aérea Brasileira, o general Braga Neto, ministro da Defesa do governo Bolsonaro, afiançou que as Forças Armadas estão atentas à conjuntura sociopolítica nacional e irão assegurar, além da integridade do território e da soberania brasileira, a independência entre os poderes e a preservação da liberdade e da democracia. Ademais, o oficial defendeu uma apuração rigorosa no que tange ao uso por governadores e prefeitos de recursos disponibilizados pelo governo Bolsonaro. O governo federal atuou desde o início da crise, em fevereiro de 2020, e disponibilizou mais de 700 bilhões para o apoio a estados e municípios, para viabilizar o auxílio emergencial e para apoiar micro e pequenas empresas. O uso desses recursos pelos gestores dessas instâncias, estadual e municipal, deve ser acompanhado pela população e sofrer apuração rigorosa. Neste contexto, ele declarou: as Forças Armadas buscam a manutenção da paz e da estabilidade nacional. Mantendo a tradição histórica, empenhamos todas as nossas capacidades para, em um esforço conjunto com a nação, buscarmos a solução final. Os homens públicos devem ter coragem moral, compreendendo os papéis institucionais para que as ações tenham sinergia e os resultados sejam efetivos. Outro sim, Braga Neto salientou: à frente do Ministério da Defesa, reafirmo que as Forças Armadas continuarão atentas à conjuntura nacional, assegurando a integridade do território, a soberania brasileira, a garantia da defesa e da preservação de nossas riquezas naturais, honrando sempre os propósitos de liberdade, democracia, independência e harmonia entre os poderes. Assista. Nosso trabalho requer sacrifício e dedicação, permanente vigilância e prontidão, especialmente nos momentos em que a sociedade brasileira necessitar de nossas capacidades e as instituições apresentarem suas demandas. As Forças Armadas, dentro do certame constitucional, buscam a manutenção da paz e a estabilidade nacional. Compreendemos o momento de dificuldades multifacetadas que impactam o país e que têm desestabilizado a vida dos brasileiros, trazendo consequências sanitárias, econômicas e sociais. Nesse contexto, e mantendo a tradição histórica, empenhamos todas as nossas capacidades para, em um esforço conjunto com a nação, buscarmos a solução final. O momento exige de todos e as cisânias geram instabilidades. Os homens públicos devem ter coragem moral, compreendendo os papéis institucionais e constitucional de todos os envolvidos, para que as ações tenham sinergia e os resultados sejam efetivos. À frente do Ministério da Defesa, reafirmo que as Forças Armadas continuarão atentas à conjuntura nacional, assegurando a integridade do território, a soberania brasileira e a garantia da defesa e da preservação de nossas riquezas naturais, honrando sempre os propósitos de liberdade, democracia, independência e harmonia entre os poderes e as expectativas do povo brasileiro. O governo federal atuou desde o início da crise, em fevereiro de 2020, e disponibilizou mais de 700 bilhões de reais para o apoio a estados e municípios, para viabilizar o auxílio emergencial e para apoiar micro e pequenas empresas, dentre outras. O uso desses recursos pelos gestores de todas as instâncias, federal e estadual e municipal, deve ser acompanhado de perto pela população e sofrer apuração mais rigorosa para constatar os reais benefícios diretos para a sociedade. Estando em consonância com as diretrizes do presidente da República, gostaria de enaltecer o incansável e dedicado trabalho da Marinha, do Exército e da Força Aérea, que tem desempenhado em defesa dos interesses nacionais
Obrigado. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, excelentíssimo senhor Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, em nome de quem me permitam cumprimentar todas as autoridades já mencionadas pelo cerimonial. Senhoras e senhores, uma boa tarde. Apresento com honra e gratidão as despedidas ao Tenente Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Moretti Bermudes, no momento em que se encerra a sua missão à frente do Comando da Aeronáutica, após 2 anos de dedicação e realizações em prol da nação. Ao longo desse período, o Brigadeiro Bermudes promoveu avanços perenes que estarão para sempre na história da aviação militar do Brasil. A despeito de todas as limitações orçamentárias, a Força Aérea consolidou o conceito da Dimensão 22, avançando nos seus principais programas estratégicos, com a incorporação do primeiro caça F-39 em Gripen NG e das primeiras aeronaves de transporte multimissão KC-390 Millennium, verdadeiros marcos da evolução tecnológica da aviação e de considerável ganho operacional para a defesa nacional. O Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, essencial para a soberania nacional, adquiriu seu primeiro satélite. A concretização desses projetos contribui com a base industrial de defesa, que atualmente representa 4% do PIB brasileiro. Gera cerca de 290 mil empregos diretos e 850 mil empregos indiretos. O desenvolvimento da base industrial de defesa é um objetivo estratégico do governo Bolsonaro e contribui com a recuperação econômica, uma prioridade atual. No último biênio, com o Brigadeiro Bermudes na cabine de comando, a FAB atuou decisivamente em todos os momentos críticos em que o governo federal foi exigido. O combate aos ilícitos fronteiriços e ambientais, em especial no âmbito da Operação Verde Brasil, o apoio às eleições em todo o país, a interiorização de imigrantes venezuelanos por ocasião da Operação Acolhida, o transporte de órgãos, o apoio em saúde a populações ribeirinhas e povos indígenas em áreas remotas. Destaco a atuação das asas que protegem o Brasil na Operação Covid-19, coordenada pelo Ministério da Defesa, realizando esforço aéreo com mais de 5 mil horas de voo, o que representa cerca de 58 voltas em torno da Terra. O trabalho eficiente dos integrantes da Força Aérea foi evidenciado na repatriação de brasileiros, na remoção de pacientes, no transporte de medicamentos, profissionais de saúde, de oxigênio hospitalar, de respiradores, EPIs e vacinas, dentre outros. O governo federal atuou desde o início da crise, em fevereiro de 2020, e disponibilizou mais de 700 bilhões de reais para o apoio a estados e municípios, para viabilizar o auxílio emergencial e para apoiar micro e pequenas empresas, dentre outras. O uso desses recursos pelos gestores de todas as instâncias, federal e estadual e municipal, deve ser acompanhado de perto pela população e sofrer apuração mais rigorosa para constatar os reais benefícios diretos para a sociedade. Estando em consonância com as diretrizes do Presidente da República, gostaria de enaltecer o incansável e dedicado trabalho da Marinha, do Exército e da Força Aérea, que tem desempenhado em defesa dos interesses nacionais, especialmente à frente do desafio de enfrentamento à pandemia. Nosso trabalho requer sacrifício e dedicação, permanente vigilância e prontidão, especialmente nos momentos em que a sociedade brasileira necessitar de nossas capacidades e as instituições apresentarem suas demandas.
As Forças Armadas, dentro do certame constitucional, buscam a manutenção da paz e a estabilidade nacional. Compreendemos o momento de dificuldades multifacetadas que impactam o país e que têm desestabilizado a vida dos brasileiros, trazendo consequências sanitárias, econômicas e sociais. Nesse contexto, e mantendo a tradição histórica, empenhamos todas as nossas capacidades para, em um esforço conjunto com a nação, buscarmos a solução final. O momento exige de todos e as cisânias geram instabilidades. Os homens públicos devem ter coragem moral, compreendendo os papéis institucionais e constitucional de todos os envolvidos, para que as ações tenham sinergia e os resultados sejam efetivos. À frente do Ministério da Defesa, reafirmo que as Forças Armadas continuarão atentas à conjuntura nacional, assegurando a integridade do território, a soberania brasileira e a garantia da defesa e da preservação de nossas riquezas naturais, honrando sempre os propósitos de liberdade, democracia, independência e harmonia entre os poderes e as expectativas do povo brasileiro. Parabéns, Brigadeiro Bermudes, missão cumprida. Que o prosseguimento de sua vida junto à sua família seja em céu de brigadeiro. O Brigadeiro Batista Júnior, que assume a cabine de comando de nossa lealdade e confiança, desejo a você e a sua família um bom voo à frente da Força Aérea Brasileira. Muito obrigado.